Primeira vez jogando Io, gente. Eu não quero que eu vou criar eu e uma amiga minha aqui nesse negócio aqui. Que eu vi que tem como criar personagens, mas eu nunca joguei. Primeiro eu tenho que... Pronto, gente, eu já arrumei ali porque tava muito alto o volume. Aí não ia dar pra me ouvir direito. Falou pra mim pra sacar o jogo, que primeiro eles fazem isso, que é a primeira vez, gente. Nunca baixei isso daqui, eu acho. Eu acho que eu já baixei uma vez, mas eu não lembro muito bem como joga isso. Eu só vejo no YouTube que o povo faz vídeo. Vai? Se não cair. Peraí, gente.